Graças a Paz, meu irmão e minha irmã. Hoje, continuando nossas reflexões no livro de Provérbios, eu quero compartilhar com vocês o capítulo 19 desse livro, que é tão rico, que nos ensina tantas coisas da parte de Deus, que às vezes a gente não se lembra com o passar do nosso dia a dia, às vezes a gente nem tem conhecimento de que Deus quer isso para nossa vida. Então, que essa palavra de hoje venha ser uma bênção na sua vida. Venha ser com você, te ajude a te dar mais sabedoria no que você necessita e em tudo que precisar. Meu nome é Roberta e eu espero que você seja muito abençoado, muito abençoada com essa palavra. Senhor amado, Senhor querido, Espírito Santo amado, Espírito Santo querido, Senhor meu Deus, meu Senhor Jesus, ó Senhor, que o Senhor esteja conosco, Senhor, neste momento, que o Senhor abra as mentes, abra os corações, Senhor, que eles estejam receptíveis à sua palavra, meu Deus. Ah, Senhor, todo e qualquer pensamento contrário que não venha de ti neste momento, Senhor, que o Senhor venha levar cativo, Senhor. Esteja conosco, Pai, toda honra, glória, louvor seja dada a Ti sempre, Senhor, porque sem Ti não somos nada, não podemos nada, a obra é Tua, Senhor, somos apenas um instrumento em Suas mãos, meu Deus, então toda honra seja dada a Ti sempre, sempre, meu Deus, te louvo e te agradeço no nome santo de Jesus. Vamos meditar aqui então, meus irmãos. Provérbios 19, que diz assim: é melhor ser pobre e honesto do que ser tolo e mau nas suas palavras. É perigoso agir sem pensar. Quem se apressa erra no caminho. Que a gente venha ter prudência nas coisas que a gente venha fazer, que a gente sempre venha colocar diante de Deus o que a gente for fazer, qualquer decisão que a gente for tomar, que a gente venha orar antes e que Deus ele venha responder a nós. Como que ele faz isso? Quando nós oramos e temos uma escolha. A escolha que Deus nos der e for o melhor para nossa vida vai nos dar paz no nosso coração. Agora, se não tiver paz em nosso coração, não é da vontade dele. Então, que ele venha nos dar sabedoria para fazermos escolhas certas, para ir nos caminhos certos e não nos caminhos errados. O homem tolo estraga a sua própria vida e depois, revoltado, joga a culpa no Senhor. Quantas vezes, meus irmãos, minhas irmãs, que estão me ouvindo hoje, acontece coisas na nossa vida por escolha nossa. Na verdade, Deus, ele nos dá o livre arbítrio. Então, ele não fala assim, não, deixa eu tomar conta da vida dele, deixa eu tomar conta da vida dela, por minha espontânea vontade, eu vou levar ela ou ele para os caminhos que eu desejo sem a permissão. Não, Deus não faz isso. Quem faz isso é o inimigo das nossas almas. Ele sim, ele entra, na verdade assim, a gente também dá brecha e ele tenta nos levar para o caminho mais difícil que existe, né? Que nos leva à morte, que nos leva ao pecado, mas Deus não. Ele sempre vai, se nós estivermos nele, orando, confiando, ele sempre vai nos levar nos caminhos certos. Então, nós não vamos errar e não vamos pôr a culpa em Deus. Porque isso é muito comum. É muito comum as pessoas colocar a culpa em Deus. Deus, porque o Senhor permitiu isso? Deus, porque o Senhor levou minha mãe? Deus, porque o Senhor levou meu pai? Deus, porque isso, porque aquilo? Deus, porque eu perdi aquele emprego? Amados, amadas que me ouvem, muitas das vezes é por culpa nossa mesmo. Nós colhemos o que nós plantamos. Mas lembre também que às vezes Deus está dando livramento para nós, ou para aquelas vidas que Ele resolveu recolher. Será que não seria pior se aquele ente querido permanecesse vivo? Será que o sofrimento não seria muito maior? Então Deus, Ele sabe o que faz. E nós nunca devemos jogar a culpa no Senhor, nunca. Porque a sua palavra fala para mim e para você como promessa que tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus.
Então, às vezes, o fim não é o que nós desejamos, mas ele ainda assim vai cooperar para as nossas vidas, para o nosso bem, para o bem daqueles que o amam. Quem tem muitas riquezas sempre arranja muitos amigos, mas o pobre é abandonado até pelos seus poucos amigos. Aqui vai falar um pouquinho, né? Tá falando um pouquinho que quem tem muitas condições, muitas das vezes tem muitos amigos, mas o pobre não. Por quê? Porque, infelizmente, tem muitas pessoas que, às vezes, elas se achegam a nós pelas coisas que temos, não por quem somos. Assim como o filho pródigo, né? Da parábola do filho pródigo, que enquanto ele pegou a herança do pai dele, tinha bastante dinheiro, tinha bastante recurso, ele tinha amigos. Aí, quando acabou aqueles recursos, todo mundo foi embora. Então, nós temos também que ter sabedoria nisso, porque muitas das vezes as pessoas, elas não estão olhando para dentro de nós, para quem realmente somos, mas às vezes para o que nós podemos proporcionar. Então, que Deus, nos dê entendimento e sabedoria mediante essa situação também. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e o mentiroso não escapará do castigo. A palavra de Deus, ela nos ensina que nós não devemos dar falso testemunho, ou seja, mentir sobre aquela situação, sobre aquela pessoa. E também nós sabemos, né? Quem segue as palavras de Deus, a palavra, sabe que o pai da mentira é Satanás. Que nós não devemos mentir, porque a mentira ela não vem de Deus. E que colheremos o fruto desse mal, se assim praticarmos. Quando eu falo de colher o fruto, muitas das vezes não é assim, mas eu tô falando uma mentira sobre o meu próximo. Mas então alguém vai vir e vai falar uma mentira sobre mim e vai me prejudicar. Não. Nem sempre você vai colher na mesma proporção. Muitas das vezes você vai colher, mas não é como você pensa. Às vezes vai ser algo muito pior que vai vir sobre aquela colheita que você plantou. Por isso que Deus também nos ajude a ter muita sabedoria nisso. O homem generoso está sempre cercado por gente que quer agradá-lo. E todos são amigos de quem dá presentes. Mais uma vez, como eu já citei aqui, muitas das vezes a pessoa tá ali por quê? Porque ela é generosa, né? Porque ela deseja, porque ela quer, e daí ela presenteia os amigos, leva em viagens, muitas das vezes, paga tudo a viagem. E o que que acontece? Aquelas pessoas estão ali só pelo que a pessoa proporciona. Mas e se ela não fizesse tudo isso? Será que esses mesmos amigos estariam com ela? Se os parentes do homem pobre se afastam dele envergonhados, quanto mais os seus amigos. Ele pode pedir e implorar para não ser abandonado, mas ninguém atenderá aos seus pedidos, porque a motivação está errada. Porque se até os seus parentes o abandonam, que não deveria acontecer isso, imagina os amigos. Isso é muito sério. Talvez você que me ouve vai pensar assim, não, mas eu não faço isso. Não, eu não vou deixar um amigo meu, uma amiga minha, né, só porque ela não tem recursos ou alguma coisa assim. Só que nem sempre é isso, meus irmãos, é somente isso, não. Muitas das vezes a gente acaba se esquecendo. Muitas das vezes a gente sabe que aquela pessoa tá passando por uma dificuldade e a gente não se importa tanto. Às vezes nem mesmo a própria família se importa. Quem dirá os amigos? E na verdade não é isso que Deus quer pra gente. Ele quer que a gente seja acolhedores. Ele quer que a gente venha se colocar no lugar do outro e sentir o que aquela pessoa tá sentindo e passando.
Quem dá valor à sua própria vida procura se tornar sábio. Quem usa bem o seu entendimento prospera. Isso é promessa. A testemunha falsa será castigada e o mentiroso será condenado. Certas coisas não combinam. Riqueza com pessoas tolas, autoridade e poder com quem sempre foi servo. Muitas das vezes, nesse versículo, me veio à memória que, assim, muitas das vezes, Deus, ele vai te dar coisas que você pedir. Porém, assim, vamos supor que você esteja pedindo algo que vai levar você para mais longe de Deus. E Deus conhece o nosso coração, Ele sabe o nosso íntimo, Ele já escreveu todos os nossos dias aqui nessa terra, antes mesmo da gente nascer. Então, Ele não vai te dar coisas que vai levar você para longe dEle, porque o maior interesse de Deus nas nossas vidas é que nós venhamos a ser salvos para passar uma eternidade com Ele. Então, se isso vai colocar em xeque a nossa salvação, se o que a gente está pedindo pode ser que prejudique a nossa salvação, Deus, Ele não vai nos dar. E daí ele fala assim, olha, quem tem riquezas, né, pessoas tolas que têm riquezas, não combina, porque ela não vai ter sabedoria para usar aquele dinheiro. E a autoridade e poder com quem sempre foi servo também não combina. Por quê? Porque ele não vai saber lidar com aquilo, porque ele sempre foi servo. Então, como que ele vai ser autoritário? Como que ele vai governar algo se ele sempre foi servo e muitas das vezes tem uma mentalidade de servo? Ele não vai conseguir aquilo. Então, Deus, ele não dá algo para nós que nós não conseguimos ali passar por aquela situação. O bom senso torna o homem paciente com outras pessoas. A sua grandeza é perdoar o ofensor. Olha isso, eu vou até ler novamente. O bom senso torna o homem paciente com outras pessoas. A sua grandeza é perdoar o ofensor. Olha que versículo para nossa vida. Está dizendo que o homem que tem paciência, calmaria em si, em seu coração, ele é paciente com outras pessoas, ou seja, ele vai ser tardio em irar-se, até porque a Bíblia também nos instrui sobre isso. Não é por qualquer coisa que ele vai se irritar, se estressar, muitas das vezes perder a razão, às vezes xingar o seu próximo. Não, ele é paciente. E a sua grandeza é perdoar o ofensor. Amados, amadas que me ouvem hoje. Olha, é muito sério que eu vou falar para vocês agora. Nada que alguém possa fazer para minha vida de mal ou para sua vida é comparado ao que nós devíamos e Jesus pagou por nós naquela cruz. Não se compara. Não se compara, porque ele veio aqui sem pecado. Ele veio para nos dar salvação. Ele passou por tudo que ele passou por mim e por você. E ainda assim, ele nos perdoa. E ele nos perdoou. Quem somos nós para não fazer isso com o nosso próximo? E nada vai se comparar, como eu disse, ao que ele passou e teria razões para não nos perdoar. Mas ainda assim nos perdoa. Nós erramos, nós pecamos, nós caímos, mas ainda assim Deus mandou o seu bem mais precioso para restituir
o nosso relacionamento com Ele. Porque antes, com o pecado, não era possível eu e você fazer uma oração e Deus está ouvindo. Não, isso não acontecia. Tínhamos que ir até, se fosse o caso, até hoje, se Jesus não tivesse vindo, tínhamos que ir até o sacerdote, oferecer um sacrifício e pedir para que ele intercedesse por nós diante de Deus. A gente não tinha o livre acesso a Deus. E ainda assim, Deus nos perdoou, Deus restituiu, Deus deu pra gente, né, mandou aqui pra salvação o bem mais precioso dele. Então, isso daí, qualquer coisa que alguém possa vir fazer pra nós, às vezes você pode pensar assim, não, mas não é possível, eu não vou conseguir perdoar. Peça isso pra Deus, pro Espírito Santo de Deus, e Ele vai te capacitar pra isso. Muitas das vezes leva um pouco de tempo, mas não pense assim, não, eu não consigo. Pelo contrário, muda seu pensamento, você consegue, você é capaz. Um rei furioso é perigoso como um leão faminto, mas a bondade do rei é como orvalho que refresca as plantas. O filho tolo é a tristeza de seu pai. E a esposa que vive discutindo é como uma torneira pingando o dia inteiro. Que os nossos filhos e nós também como filhos venhamos a ter sabedoria, para não entristecermos o coração dos nossos pais, os nossos filhos não entristecer os nossos corações. São coisas difíceis, né? Assim, a gente lendo assim, talvez pode pensar, nossa, mas nem sempre a gente vai conseguir agradar 100%. Mas nós devemos tentar. Com Deus, nós vamos conseguir. E ainda que a gente venha errar, quando a gente tem o Espírito Santo na nossa vida, Ele testifica em nós. Olha, você fez isso errado. Vá pedir perdão, vai se reconciliar. Tanto que diz na palavra de Deus, olha, não me venha trazer ofertas se você tem algo errado com seu irmão e você ainda não resolveu. Porque Deus não aceita. Então Deus, Ele nos dá o entendimento e Ele é quem nos capacita para tudo isso. E a mulher ali, gotejante, como estamos vendo, imagina, né? Aquela torneira pingando, incomoda, gente. Se a gente estiver fazendo qualquer coisa, aquela gota caindo toda hora. Isso é muito irritante, incomoda. Então, que a gente também venha ter sabedoria, né? Com os nossos cônjuges, com os nossos pais, que a gente venha ter sabedoria com os nossos filhos, porque a palavra de Deus também nos instrui que a gente não deve irritar, provocar a ira dos nossos filhos. Então, que Deus nos ajude em tudo, porque com Ele é possível. Os pais podem deixar para o filho casas e uma grande riqueza, mas uma esposa amorosa e sensata só o Senhor pode dar. Aqui, esse versículo nos ensina assim, que os nossos pais, né, ou até mesmo nós mesmos, deixar para os nossos filhos, podemos deixar coisas materiais. A gente também pode ajudar eles no caráter deles, falando de Deus para eles, falando como eles devem viver aqui nessa terra. E eu acho que isso é muito essencial, porque a palavra de Deus também nos instrui que nós devemos, né, ensinar, enquanto pequeninos, os nossos filhos no caminho que eles devem andar, e quando eles crescerem do caminho, eles não vão se desviar. Mas o Senhor, Ele nos ajuda em todas essas coisas. Ainda que o homem deixe coisas materiais, e nós também devemos deixar valores aos nossos filhos, é Deus que manda uma pessoa abençoada para nossa vida, para caminhar conosco. Isso o dinheiro não pode comprar, e muitas outras coisas também o dinheiro não pode comprar. E essas bênçãos vêm do Senhor.
A preguiça deixa o homem constantemente com sono e por isso o preguiçoso acaba passando fome. Quem obedece aos mandamentos protege a sua própria vida, mas quem despreza os seus ensinamentos morrerá. Quem ajuda os pobres empresta ao Senhor e ele o recompensará. Dê a seu filho o castigo necessário enquanto é criança e ainda há esperança de corrigir a desobediência. Deixar de castigar é o mesmo que condenar seu filho à morte. A Bíblia, ela mesma nos instrui que nós devemos até repreender os nossos filhos com varinha quando for necessário. Por quê? Porque o pai que repreende, o pai que instrui o seu filho, ele faz isso porque ele ama. Ele não tá fazendo isso porque ele talvez quer descontar a raiva ali no filho. Claro, temos exceções. Temos exceções de pais assim, que acaba tendo ali, né, abuso sobre a sua força, né, sobre a sua autoridade, e aí acaba até repreendendo até quando não merece. Mas quando precisamos, a gente precisa repreender. A gente precisa repreender os nossos filhos para que eles saibam que aquele caminho não é o correto. Porque enquanto são pequenos é mais fácil de repreender. Agora, se nós vamos deixando eles viverem conforme eles desejam, como será quando eles crescerem? Porque o mundo não é assim. Nós não podemos fazer o que nós bem entendemos, como bem entendemos. E se a gente faz dessa forma, as coisas não vão acabar bem. Então é por isso que Deus ele fala, olha, repreenda seu filho enquanto pequeno. Cuide dele. Isso é um sinal de amor que você está dando para ele, está dando para ela. Aqui também está falando sobre os mandamentos. Jesus, ele não veio para... Ele mesmo fala para mim e para você, olha, eu não vim para abolir os mandamentos. Não, pelo contrário, eu também cumpro. Então não é porque nós vivemos o tempo da graça que quer dizer assim, não, eu não preciso viver os mandamentos. Sim, precisa. O que acontecia só antes de Jesus voltar, né? Na verdade, desculpa, antes de Jesus vir à Terra, porque ele ainda vai voltar. As pessoas, elas tinham que viver 100% os mandamentos. Se elas não conseguissem, elas não tinham salvação, elas iam para o inferno. Tanto que foi por isso que Jesus, quando ele morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia. Por que o terceiro dia? Porque ele desceu até o inferno, ele pregou para aquelas pessoas teve que reconhecer que ele é o Salvador para que elas tivessem a salvação. Aí depois ele ressuscitou. Porque assim, com o preço do pecado de Adão e Eva, Satanás ele tinha a chave do inferno, ele mandava para o inferno quem ele quisesse. Ah, não seguiu os 10 mandamentos? Vai para o inferno. Ah, seguiu os 10 mandamentos? Ótimo, vai para o céu. Hoje não é mais assim. Quando Jesus ele veio, ele desceu até o inferno, ele pegou a chave do inferno. E hoje é ele que decide quem vai para o céu ou quem vai para o inferno. Então que nós venhamos a seguir os mandamentos, porque está dizendo assim que se a gente não seguir, a gente também vai morrer. Vivemos o tempo da graça, sim. Deus é misericordioso, sim. Mas nós também temos que fazer a nossa parte. O homem que fica com raiva por qualquer coisa precisa ser castigado. E não adianta tirar esse homem das dificuldades uma vez, porque vai ter de fazê-lo novamente. Preste sempre atenção nos conselhos e aceite os ensinos e você se tornará sábio. O homem sonha e faz planos, mas é o Senhor que realiza a sua vontade. Nós até podemos fazer planos, né? Planejar coisas para a nossa vida este ano, futuramente, daqui a alguns anos. Mas assim, o homem faz planos, mas o efetuar é de Deus.
Então, ele fará o que é melhor para sua vida, porque muitas das vezes a gente também não sabe se aquilo vai ser bênção ou não para nós. Então, nós temos que confiar nele e deixar ele conduzir nossa vida. O que se deseja ver num homem é amor constante. Então, seja bondoso e verdadeiro. E os outros não darão atenção para o fato de você ser pobre. Aqui está dizendo pra gente ser honestos, bondosos, verdadeiros. Porque também tem pessoas que vão olhar o nosso coração. É mais difícil, mas ainda tem. E não seremos abandonados. Porque ainda temos amigos fiéis, amigos que cuidam de nós. Como eu disse desde o começo, não pelo que temos, mas pelo que somos. Não pelo que podemos oferecer materialmente, mas por oferecer nossa atenção, nosso cuidado, nosso amor. O temor do Senhor dá paz e segurança ao homem, ou seja, tema a Deus, ame a Deus e respeite a Deus. Não por medo que você vai temer a Deus, ou seja, eu não vou obedecer ao Senhor porque eu tenho medo que Ele possa me castigar. Não. Eu vou obedecer ao Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele já fez, por Ele ser um Deus de amor, por Ele sempre estar comigo, por Ele não me abandonar. E aí o Senhor promete para mim e para você que nós teremos paz e segurança. Os preguiçosos chegam ao extremo de não comer porque não se dão ao trabalho de levar o alimento à boca. Amados, aqui nós temos que ter muita sabedoria também com uma coisa. Às vezes a gente, tem um instinto assim, de querer ajudar todo mundo. Só que até nisso a gente tem que orar e colocar diante de Deus. Porque às vezes Deus ele tá querendo que a pessoa passe pelaquela situação porque Ele tem algo melhor para ela, mas ela vai precisar passar pelo processo. E aí o que acontece? Quando são situações, às vezes financeira, às vezes assim, talvez até extremas mesmo, Deus ele vai pôr no nosso coração. Não, você tem que dar tal coisa, você tem que ajudar. Se você estiver diante dele, né? Também ele não fará isso se você não consultá-lo. E assim, às vezes o que acontece? Às vezes Deus ele quer tratar algo com aquela pessoa. Então aquela pessoa está vivendo um processo. Se a gente não tiver sabedoria e acabar interferindo naquele processo que é entre a pessoa e Deus, aí o que pode acontecer? Pode acontecer que venha consequências para a nossa vida. Então, em tudo a gente tem que orar e colocar diante de Deus. Senhor, eu devo ajudar? Eu não devo ajudar? Senhor, me dá entendimento, me dá sabedoria, mas também me dá um coração quebrantado, porque talvez você está me ouvindo e está pensando assim, não, então eu não vou ajudar mais ninguém. E não é isso que Deus quer, porque olha, como eu li para vocês no versículo 17, quem ajuda os pobres empresta ao Senhor e Ele o recompensará. Então, Ele também deseja que a gente tenha um coração bondoso, um coração que ajuda. Mas sempre temos que orar e ter sabedoria no que estamos fazendo. Quando um rebelde é castigado, as pessoas inexperientes veem as consequências do pecado e se tornam sábias. Quando o homem com discernimento é repreendido, ele se torna mais sábio. Quando a gente tem uma sabedoria, um entendimento de Deus, a gente vai ver o quê? Que a repreensão, que o processo, ele é necessário para nos edificar. Porque Deus também nos repreende. Na palavra dele, ele fala que ele repreende quem ele ama. E isso é para quê? Para nos moldar, para nos melhorar, para vermos coisas que às vezes não estamos vendo, passando por aquele processo que às vezes é necessário. E isso vai nos dar mais o quê? Mais sabedoria para lidar com situações parecidas na nossa vida. Então, que nós não venhamos a entender isso de uma forma errada.
Quem maltrata seu pai ou expulsa sua mãe é causador de vergonha e desgraça. Meu filho, se você deixa o ensino hoje, vai ficar mais longe da verdade amanhã. Amados, olha, aqui vamos colocar como a palavra de Deus mesmo. A palavra de Deus fala assim, o meu povo, eu e você, perecemos, morremos por falta de entendimento, por falta de conhecimento. E como que a gente vai ter esse conhecimento? A gente só vai ter esse conhecimento se a gente ler a palavra, se a gente buscar. Se a gente não fizer isso, não teremos. Então, cada vez mais que nós não buscamos isso, a gente vai ficando mais longe da verdade. Porque quando a gente não tem entendimento, quando a gente não sabe, até o que as pessoas falam, eu não tô dizendo isso nem só da palavra, eu tô dizendo isso num geral na nossa vida. Quando a gente não tem entendimento, não busca o entendimento, não busca o conhecimento, a gente acredita no que as pessoas falam. E se a gente acredita no que as pessoas falam, vamos seguir na vida conforme as pessoas vão falando. Não é isso que Deus tem para minha vida e para sua vida. Porque a palavra dele fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então não se deixe ser enganado. Não se deixe ser enganada por coisas que pessoas falam. Busca você o entendimento. Busque você a sabedoria de Deus. O que eu posso fazer? Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. O que eu não posso fazer? O que a Bíblia me instrui que eu não posso fazer, eu não posso fazer. Ela nos instrui. Ela é um manual para nossas vidas. Então medite na palavra, busque a palavra, para você ter entendimento do que Deus tem para sua vida. Porque você nasceu por um propósito de Deus. Não pense você que você é um filho do acaso, uma filha do acaso. Não. Deus tem um propósito na sua vida. Senão você não teria vindo nessa terra. E você só vai entender isso se você buscar Ele e meditar na sua palavra. Não só ficar dando atenção pelas coisas que você ouve. Pense nisso. A testemunha falsa e mentirosa zomba da justiça, e a boca dos perversos tem a mentira como prato favorito. Como a gente está dizendo, né? Aqui hoje foi falado muito em alguns versículos sobre a mentira, né? Sobre o engano. Que os maus têm a mentira como seu prato favorito. Que Deus nos ajude muito com tudo isso. Muito, porque precisamos. Porque, infelizmente, às vezes a gente é doutrinado a mentir. Com mentirinhas que às vezes a gente pensa assim, não, mas isso é pequenininho. Mentira é mentira. A mentira, ela tem o mesmo peso. Até, eu diria, a infidelidade, ela tem um peso um pouco mais pesado. Por quê? Porque, na verdade, você está pecando contra o Espírito que mora em você. Porque se você tem Jesus na sua vida, o Espírito Santo mora em você. E quando você tem um ato físico, você está envolvendo o seu corpo. Então, é um pouco pior, sim. Mas não diria eu que o adultério é menos pesado que a mentira. Tudo é pecado. Não tem pecadinho, esse é um pecado pequenininho, então eu posso fazer. Não, o pecadão, não, esse é um pecado muito grande, então eu não posso fazer. Nós temos que ter sabedoria que tudo é pecado, seja ele para nós grande ou pequeno. O castigo dos rebeldes e desobedientes já está preparado e será muito severo. Talvez você que me ouve hoje pense assim, nossa, mas por que aquela pessoa, ela só se envolve com coisa errada?
ela não segue os caminhos de Deus, ela não tá nem aí para Deus, ela só faz coisa errada, ela conta um monte de mentira e ela só prospera. O prosperar aqui que eu estou dizendo para vocês seria financeiramente, que não é essa prosperidade que Deus tem pra gente na Bíblia. Na verdade, Deus ele é o maior interessado que a gente venha ter sim coisas boas nessa terra. Mas a prosperidade da Bíblia não é especificamente somente financeira. Então, assim, como lemos aqui, o castigo dos rebeldes e desobedientes, aqueles que vivem, não tô nem aí para a palavra. Não, Deus, será que ele existe mesmo? E acho que eu posso fazer isso. Não, porque hoje, o que é pregado? Lembra que eu falei para vocês que quem não tem conhecimento acaba perecendo? Por falta de conhecimento? Então tudo eu posso. Ah, isso não tem nada a ver. Não, eu vou viver do meu jeito, da melhor forma possível. Eu vou fazer um monte de coisas que a Bíblia considera errada, porque eu só tenho uma vida para viver. Isso não é verdade. Nós começamos aqui nessa vida terrena, mas nós não vamos permanecer nela. Ainda que a gente venha viver 100 anos aqui, nós vamos ter a nossa vida depois daqui na eternidade. Agora imagina, você viveu uma vida aqui longe de Deus. Você viveu uma vida aqui que tudo pode. Não, tudo eu posso, tudo me convém. Não tem problema nenhum eu fazer um monte de coisa. Porque depois daqui eu vou morrer mesmo, não vai ter mais vida, não vai ter mais nada. Não, isso não é real. Tanto que Jesus ele veio para essa terra para nos dar salvação depois daqui. O relacionamento com Deus aqui ainda, mas a salvação depois daqui. Porque a gente tem uma eternidade nos esperando. E se, ou talvez você pode me ouvir, que está me ouvindo, e pensar assim, mas até o ladrão da cruz teve oportunidade, ou seja, ele teve uma vida toda errada, talvez ele foi um assassino. E ainda assim ele teve a salvação, porque ele falou com Jesus, e Jesus falou para ele assim, olha, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele teve a oportunidade do perdão, no último momento foi salvo. Mas será que todos vão ter isso? Será que vai dar tempo? Será que todas essas pessoas que vivem da maneira que elas querem, da forma que elas desejam, vai dar tempo no último minuto de pedir perdão para Deus, de aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador e conseguir ter a salvação? E se essa pessoa morre de um acidente? Colidiu lá um carro, morreu na hora. Nós não sabemos, amados, nós não sabemos. Então, assim, nós estamos vendo aqui na palavra de Deus que o fim dessas pessoas que não estão nem aí para Deus, que não estão nem aí de viver do acordo, né, conforme a sua palavra, que não estão nem aí para Jesus, o fim dessas pessoas, por quê? Porque as pessoas que estão longe, afastadas, assim, de Deus, da palavra, elas têm, a maioria, um coração que não é bom. Pode ser que às vezes elas acreditam em outras coisas e têm um coração bom? Sim. Mas Jesus ele fala para mim e para você, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém virá ao Pai se não for por mim. Ou seja, ninguém vai para o céu se não viver o meu caminho, se não me aceitar. Se não aceitar que eu vim para essa terra para salvar vocês. Aí não teremos a salvação. E como eu li para vocês, o caminho dessas pessoas, o fim dessas pessoas, será muito severo. Imagina só, nós podemos viver aqui, vamos colocar até 110 anos, que eu acredito que seja o máximo que uma pessoa possa viver aqui nessa terra. Porém, nós temos uma eternidade nos esperando, e dessa eternidade nós não sairemos. Nós não vamos voltar para essa terra reencarnados para ter uma segunda chance, porque a Bíblia fala que ao homem compete morrer uma única vez.
Então, que nós venhamos a ter muita sabedoria, muito entendimento, muito discernimento de Deus para tudo na nossa vida. E eu espero que esse devocional de hoje tenha falado ao seu coração, tenha te ajudado a saber mais coisas que Deus tem para sua vida, os propósitos que Ele tem para sua vida, que essas palavras de hoje do nosso devocional venha estar em sua memória quando você necessitar, quando você estiver passando por alguma situação, que o Espírito Santo traga à sua memória tudo isso. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, Deus amado, Deus querido, agora, Senhor, eu quero colocar diante da sua presença, Senhor, essas vidas, Senhor, que ouviu o nosso devocional todo, que esteve aqui conosco, Senhor, compartilhando o seu tempo, Senhor, para ouvir e entender um pouco mais da sua palavra, meu Deus. Sei com essas pessoas, Senhor, que o Senhor as honre, Senhor, que o Senhor dê sabedoria para elas, Senhor, sabedoria que as pessoas não conseguem entender, a paz que as pessoas não conseguem entender, às vezes estarão ao meio ao caos e ainda assim estão com paz no seu coração, porque elas confiam em Ti e sabem o que o Senhor tem para cada uma das vidas. Então, sei com essas pessoas, meu Deus. Vá ao encontro delas, Senhor, no que elas necessitam, sejam na cura, seja no emprego, Senhor, seja numa questão de desemprego, Senhor, que o Senhor abra as portas, meu Deus, seja numa questão de estudo, Senhor, de faculdade, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, transforme esse futuro, transforme essa situação, Senhor. Seja o que for, Senhor, que cada pessoa esteja me ouvindo, esteja necessitando hoje, Senhor. Vá ao encontro de cada uma delas, que o Senhor venha falar aos seus corações, que o Senhor venha dar entendimento de tudo isso, Senhor, do porquê de tudo isso. Mas que, acima de tudo, elas venham confiar em Ti, meu Deus, e saber que o Senhor é Deus, que o Senhor é o Deus que pode todas as coisas, que o Senhor é o Deus que nos dá entendimento, que o Senhor é o Deus que nos dá sabedoria, que o Senhor é o Deus que nos capacita nas provas, Senhor, e está conosco em todo o tempo. Que o Senhor as guarde, que o Senhor as abençoe, Senhor. Que o Senhor esteja com elas, que o Senhor revista elas, Senhor, com o seu cuidado, com o seu amor, meu Deus. E eu já te louvo, também te agradeço por cada livramento que o Senhor dá para cada uma dessas vidas, para cada um dos seus, porque os livramentos são muitos durante todo o nosso dia, que muitas das vezes a gente nem vem ter entendimento, porque na sua palavra diz que o inimigo, Senhor, das nossas vidas, das nossas almas, nosso espírito, Senhor, está ao nosso derredor, buscando a quem Ele possa tragar, mas o Senhor está do nosso lado, para que Ele não venha chegar até nós. Então eu te louvo, Senhor, eu te agradeço pelos seus feitos, pela sua bondade, pela sua graça e misericórdia e pelo seu amor. Que você seja abençoada, que você seja abençoado, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo, e que Ele continue falando ao seu coração. Saiba o quanto Ele te ama, o quanto Ele se importa com a sua vida e o quanto Ele deseja estar com você. Deus te abençoe.